Neste encontro de gerações, o plantio é apenas o começo. O pessoal da maturidade vem exercer um papel fundamental, compartilhar histórias e sabedorias, enquanto os jovens trazem entusiasmo e novas ideias. O que eu quero? Que o nosso público, que tem um pouco mais de experiência, muito mais experiência, se una de uma forma que fique dividido para ensinar a nossa garotada a aprender plantio. E eu peço para vocês mais jovens, escutem, estejam presentes e entendam a importância desse ato. Quando a gente fala de equipamento integrador, na prática é muito difícil da gente ver. Então aqui a gente tem ele não só na teoria, mas na prática. Tem das crianças da EMF, o nosso grupo de terceira idade, moradores do território, os nossos estudantes. Então é ver isso acontecendo na prática. Agora você vai fazer o quê? Você vai cavar mais aqui no cantinho. Pode ser com a mão mesmo. Para ela ir bem no cantinho, assim, ó. Isso. Consegue? Assim, ó. Vou te ajudar aqui. Isso aqui, ó, tem que ficar bem no cantinho, porque quando ela for fazer o ramo para ela ficar grande e crescer, quer dizer, no caso, aí ela vai crescer bem no cantinho aqui assim, ó. Entendeu? Cadê a areia? O barro. A experiência de quem já viveu mais se transforma em conhecimento prático. E para os estudantes, é uma oportunidade rara de aprender com quem viu o mundo mudar e ainda continua ensinando a cuidar dele. Vocês cuidando da planta, vocês estão fazendo bem para vocês, para o planeta, que a gente precisa de respirar, né? E as plantas fazem a gente respirar, livra da poluição, né? Então, sempre que vocês puderem, cuide de uma planta, nunca maltrate, que elas também têm vida, né? Como a gente, e elas gostam de cuidado, porque da terra saem nossos alimentos, sai tudo, né? Sim. Então tem que ter coragem. Eu já plantei muito milho, muito tudo. No interior. Aí, ó, não pode apertar muito não para não, né? Ela já tá aparecendo aqui, ó, já tá bom. Bom? Aí, ficou bonitinho, não? Entre uma muda e outra, o que se planta também é consciência social. A ação fortalece a relação com a natureza e ensina que o futuro se constrói com as raízes do passado. A troca geracional entre os idosos e os adolescentes em relação à questão do que tem trazido o mundo hoje em dia de ansiedade, tantas questões de saúde mental, socioemocionais, para eles é uma troca de entendimento de mundo. Se a gente vai parar para pensar o quanto um idoso pode ensinar uma criança e ele normalmente não tem essa possibilidade, então quando ele abraça aquilo e fala, não, eu preciso mostrar tudo que eu sei. Então quando o adolescente entra em contato, ele consegue perceber que assim, o mundo é muito maior do que eu consigo visualizar aqui dentro da minha escola, dentro da minha casa. Os meus pais podem não me trazer toda essa experiência porque não tiveram ainda, né? E aí a gente pensa no idoso como um eterno professor. Trabalho multidisciplinar, é um ambiente múltiplo de várias gerações participando ativamente em conjunto e mostrando a força dessa união para o céu, mas também para o território escolar. Hoje, uma boa prática foi plantada por aqui. É que nesse território, o mais importante é os mais velhos ensinar aos mais jovens. Quem participou dessa atividade foi a dona Márcia, que está aqui ao meu lado. Como é que foi para a senhora esse momento especial de poder compartilhar os seus conhecimentos? Foi muito importante, porque os jovens precisam de saber a importância que tem uma árvore, qualquer pé de planta, né? E eu percebi que a senhora deu um conselho importantíssimo para as meninas ali. Como é que foi esse conselho? Que elas plantem, que elas não joguem lixo, onde que tem uma árvore, onde tem uma planta, para não atrapalhar o crescimento, né? Toda atividade que tem diferente, a gente gosta muito de fazer. As árvores são muito importantes para a gente, né? A gente precisa delas, tanto pelo alimento, até pelo oxigênio, porque elas dão oxigênio para o planeta e tal. A gente precisa muito delas, então a gente tem que cuidar delas o máximo de bem possível. O conhecimento é um caminho de mão dupla. Enquanto alguns transmitem sabedoria de vida, os estudantes também compartilham o que aprenderam com os professores. Eu vou te ensinar como faz o plantio que eu aprendi do céu, tá bom? Tá vendo esse buraco aqui, ó? A gente vai pegar essa trepadeira e vai colocar aqui. E a gente vai pegar essa terra que a gente tirou daqui e vai começar a fazer assim. Como é que foi essa experiência de ter uma aluna mais nova que você, mas muito habilidosa te ensinando?
Bom, foi bom, que eu gostei, porque aqui tem muito pássaro. Aí, como eu faço a hidro, eu posso estar vindo aqui e molhar as plantas. Conectar gerações é também conectar sensações. Em tempos em que a vida acontece atrás de telas, iniciativas como esta lembram o valor do contato real, da escuta atenta, do cuidado com o outro e com o planeta. O encontro presencial entre os jovens e os idosos, ele é importantíssimo porque a gente tem uma questão dos sentidos, né? A tela faz com que a gente se distancie das coisas. A tela, você pode pensar um monte de coisa, mas você não consegue tocar, sentir, pôr a mão numa pessoa e perceber se ela está nervosa, se ela não está. Então, esse contato físico, esse olho no olho, faz com que eles tenham muito mais empatia. A gente pode começar a plantar em casa para o nosso bem-estar, para o bem da natureza. Quem que te orientou no plantio? A minha avó, ela sempre gostou de plantar. Às vezes eu subia no morro com ela, plantava. Aí aqui meus amigos me ajudaram a plantar. Plantamos a unha de gato, que é a trepadeira, e abacate e alguns feijões. A gente fala que as colheitas vêm no decorrer da vida. Quando eles puderem passar aqui na frente e falar, isso foi eu que ajudei a plantar. Isso faz parte da minha história. Então aqui, ó, se a gente colocar uma orquídea aqui, que a orquídea gosta, ela vai entrando aqui, ó, porque as raízes dela vão ficar aqui dentro. Tá vendo? Olha que maravilha, você tá vendo? Ó, a gente amarra ela aqui, ó, e planta aqui. Aí a orquídea vai ficar aqui, porque a raiz dela vai penetrar e ela fica aqui, ó. Tá vendo? Além de ficar bonito, é prático e não custa na dica de nada. A natureza nos dá tudo isso. E a formiga também. Assim como na natureza, aos poucos floresce o desejo de fazer crescer não só árvores, mas também os vínculos e os aprendizados, provando que juntos o mundo se torna um espaço melhor e mais saudável. O processo interacional que a escola pode fazer das crianças com os idosos é uma questão de formiguinha mesmo, né? É como se a gente visse cada folhinha sendo buscada e sendo inserida num contexto diferente para a vida deles. Estar com os idosos, com certeza, não é uma questão que muitos vivem. Então, de pouquinho em pouquinho, eles vão entendendo que isso é possível e que isso é cabível naquela história. É muito importante, que é algo que a gente deixa, né? E a gente também aprende muito com eles. Não só a gente ensina, é recíproco. O Breno me ensinou. Tá certo, dá um abraço nele.